Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a este vídeo. Eu sou o Lucas Valadão e vamos ver hoje as dicas práticas e estratégias para diminuição da sua entrada do financiamento. Essas dicas que eu vou mostrar para você, todas essas técnicas e estratégias que você vai aprender aqui nesse vídeo, pode ser o pontapé inicial do seu financiamento, da viabilidade da construção e compra do terreno da sua casa. Porque a entrada costuma ser o maior obstáculo, o maior desafio para quem busca financiar a construção da sua casa e a compra do terreno também. Eu estou falando aqui de aquisição de terreno e construção no Minha Casa Minha Vida. E a entrada ela costuma atrapalhar bastante as pessoas que buscam realizar esse sonho. E eu vou mostrar aqui hoje como que você pode diminuir essa entrada e, de fato, viabilizar a construção do seu imóvel, da sua casa dos sonhos. E, em resumo, esse conteúdo foi dividido em apenas dois tópicos. Primeiro, eu vou explicar o que seria a entrada de fato, tá? E você pode se surpreender com o que é a entrada. Você vai entender o porquê. E também vou mostrar as dicas práticas para diminuição da sua entrada do financiamento. Antes de começar, não esquece de curtir aqui o vídeo, de compartilhar com algum conhecido que possa se interessar por esse conteúdo, porque eu tenho certeza que ele vai ser de muito valor para você. E também, só um detalhe aqui, deixa eu salientar que se você busca um profissional adequado para te acompanhar durante todo esse processo de financiamento, e isso é importante porque a gente está falando da realização de um sonho, a realização de uma casa, e a gente não está falando de uma compra de uma roupa, de uma compra de um sapato que é de baixo valor. Uma casa, ela costuma ser de alto valor, talvez é o maior investimento que você fez na vida até hoje. Então é importante que você contrate um profissional adequado, um profissional especialista em obras financiadas. E para receber esse acompanhamento, você pode preencher um formulário que eu vou deixar sempre abaixo dos vídeos para que você tenha toda essa consultoria, toda essa assessoria de negócio para que o seu financiamento saia da maneira correta e com as melhores condições de entrada, de taxa de juros e de parcelas do financiamento. Então, clica no link aqui embaixo do vídeo para você preencher um formulário e, se você for selecionado, a gente entra em contato com você para que a gente te ajude nesse processo, ok? E se você é profissional de obras financiadas, é engenheiro e arquiteto, quer se especializar nessa área, você pode também entrar no meu treinamento online, onde eu te ensino a trabalhar nesse mercado, a criar um negócio nesse mercado de obras financiadas. Beleza, dito isso, vamos ao que interessa, vamos ao conteúdo de fato. Primeiro de tudo, deixa eu explicar o que é a entrada. A entrada do financiamento é o seguinte: a Caixa, ela financia 80% do imóvel, geralmente 80%, quando você vai construir e comprar um terreno. O restante, os 20%, a Caixa, ela pede uma contrapartida ao proponente do financiamento, ela pede uma contrapartida a você que vai financiar a casa. Essa contrapartida seria a sua entrada. Em termos práticos, se a gente considerar um financiamento de 300 mil, sendo 300 mil de terreno e construção, 20% será de entrada. Desses 300 mil, 60 mil é a entrada do financiamento. Mas fica tranquilo que a gente vai ver como diminuir essa entrada. E calma que ainda não acabou. O melhor de tudo da entrada é que ela não precisa ser dada ao banco. Muitos clientes que conversam comigo pela primeira vez, eles acreditam que precisa dar esses 60 mil, que eu acabei de dar o exemplo, como entrada ao banco. Eles acham que precisa dar esse dinheiro ao banco. Mas isso não faz sentido, porque o banco teria que devolver esse dinheiro para a pessoa construir. Então, como que é usada essa entrada? Essa entrada, ela é investida, aplicada durante a construção. Então, se a sua obra tem 10 meses e a sua entrada é 60 mil reais, você vai ter que aplicar na construção, não ao banco, tá? Você vai ter que aplicar na construção 6 mil reais por mês. É mais ou menos esse valor, tá? Não é esse valor exato, porque existe outras variáveis dentro da porcentagem liberada pelo banco e pela porcentagem aplicada por você em cada etapa da construção, mas é só um exemplo mais simplista para você entender de fato na prática como é que funciona
a entrada. Em resumo, você não precisa dar a entrada ao banco, você vai usar esse dinheiro para aplicar na construção, para pagar fornecedores de materiais, para pagar a mão de obra, o seu pedreiro, eletricista, encanador, enfim, azulejista, quem você for contratar na sua construção, você vai usar uma parte dessa entrada para pagar esse pessoal por mês, até chegar ao valor total de 20%. Agora vamos entender como diminuir esses 20%. Será que é possível, ao invés de, nesse exemplo aqui, eu usar 20 mil de entrada, 40 mil de entrada, ao invés de 60 mil de entrada? Vamos ver se isso é possível. Então, eu vou mostrar aqui as dicas práticas para diminuir a entrada. E o primeiro de tudo seria o subsídio. Quando você contrata um especialista em obras financiadas, ele consegue encontrar para você o maior subsídio possível. E esse subsídio aqui nada mais é do que uma bonificação que o governo te dá, ou seja, ele vai te dar um dinheiro, tá? Um recurso para te ajudar a viabilizar a construção da sua casa. E esse subsídio ele pode chegar até a 55 mil reais. Não que esse valor você vai conseguir, porque quanto menor o salário que você declarar para conseguir o financiamento Minha Casa Minha Vida, maior será o seu subsídio. Porém, quanto menor o salário você utilizar aqui como renda para comprovar no financiamento, menor será o seu valor de financiamento também. Então, se você declarar uma renda mais baixa, você não vai construir uma casa tão grande. Então, em termos práticos aqui, o subsídio ele pode ser de 0 até 55 mil reais. Portanto, se você conseguir o máximo de subsídio, você praticamente zera a sua entrada de 20% neste exemplo anterior, em que a entrada era de 60 mil. É bem interessante isso, né? Então, o subsídio aqui, geralmente eu consigo um subsídio, é que depende de cidade para cidade, tá? Mas geralmente eu consigo um subsídio aqui para cliente da minha cidade de 8 a 15 mil reais, ok? E isso já ajuda bastante. Eu dei o exemplo de 300 mil, mas às vezes a pessoa vai financiar 200 mil reais, 190 mil reais, que é o teto do Minha Casa Minha Vida aqui da minha cidade. E 15 mil reais de subsídio é uma grande diferença no financiamento desta pessoa, deste meu cliente. Isso faz uma grande diferença e desafoga ele e torna a situação que ele acreditava que era desfavorável para o financiamento, acaba tornando essa situação extremamente favorável. E aí constrói a sua casa sem apertar o próprio bolso. Beleza. Esse é o subsídio. Você também pode utilizar o fundo de garantia. Sabe aquele dinheiro do fundo de garantia? Caso você seja CLT, que você tem guardado lá parado, e esse dinheiro ele não rende muito, o governo ele te dá uma taxa muito baixa de rendimento desse fundo de garantia, você precisa utilizar ele o mais rápido possível. E você pode utilizar ele na construção da sua casa, quando você financia tanto pelo Minha Casa Minha Vida quanto pelo SBPE. Então, se você tem lá 10 mil, 15 mil, 20 mil reais no fundo de garantia, você pode estar utilizando para abater esta entrada. Então, vamos supor, nesse mesmo exemplo anterior de entrada de 60 mil, você tenha 30 mil reais. Você abate praticamente metade da entrada. Vai sobrar apenas 30 mil reais para você aplicar do próprio bolso durante a construção da sua casa. Então, o fundo de garantia também é uma forma de diminuir a entrada do seu financiamento. Você pode também parcelar a entrada. Isso geralmente é feito por algumas construtoras. Então, essas construtoras elas parcelam a sua entrada. Isso é comum na compra de apartamentos, mas eu estou falando aqui de terreno e construção, tá? De terreno, aquisição de terreno, a compra de terreno e construção. E algumas construtoras também têm essa prática de dividir a sua entrada, mesmo na compra de terreno e construção. Porque às vezes quando você compra alguma casa na planta, Minha Casa Minha Vida, eles acabam dividindo essa entrada para você. E aqui novamente eu reforço que a entrada é aplicada durante as etapas de construção. Ela não é dada ao banco. É importante você entender isso, porque isso pode, de fato, viabilizar o seu financiamento de forma que você não acreditava antes. Porque se nesse exemplo anterior você acha que precisa ter 60 mil para construir a sua casa, você percebeu que você pode ter aí 30, 40 mil e juntar esse dinheiro ao longo da construção para ir aplicando essa entrada durante a construção. Então você não precisa de fato
ter esses 20% no ato do financiamento. E quando você contrata um profissional de obras financiadas, um profissional habilitado, especialista em obra financiada, você consegue ter esse planejamento mais assertivo. Ok, vamos agora à última dica, que é a viabilidade estratégica. Eu acabei de falar sobre a contratação de um profissional de obras financiadas e aqui a viabilidade estratégica nada mais é do que isso que eu acabei de falar, porque através do cálculo de viabilidade é possível diminuir consideravelmente a entrada do financiamento. E isso é feito por profissional especialista em obras financiadas. Isso é importante, tá? Talvez você acredite que eu esteja aqui fazendo um jabá, por exemplo, para contratar algum profissional de obras financiadas, porque precisa disso. Não é que precisa, você consegue fazer um financiamento Minha Casa Minha Vida sem contratar um profissional de obras financiadas, tá? Um especialista em obras financiadas. Você pode contratar simplesmente um engenheiro ou arquiteto que faça um projeto da sua casa, ir atrás do gerente ou de um correspondente bancário da Caixa para fazer o financiamento e as simulações para você, mas quando você contrata um especialista nesse assunto, você acaba encontrando valores muito melhores para o seu financiamento. Então, essa economia que você tem durante o processo de financiamento, quando você contrata um especialista nesse mercado de obras financiadas, já paga o valor que você usou para contratar esse profissional especialista. Isso faz toda a diferença no resultado final do seu financiamento Minha Casa Minha Vida. Inclusive, ele vai te ajudar com todas essas dicas, ok? Um profissional especialista já vai saber. É claro que você já está tendo aqui o conhecimento necessário, que muita gente não tem, e é por isso que você escuta muita gente falando que teve problema durante o financiamento e que nunca mais vai construir uma casa financiada. A próxima casa que for construir, vai construir com recursos próprios. Mas ela teve esse problema porque ela não teve o acompanhamento necessário, o acompanhamento correto. E é por isso que eu estou aqui para te ajudar nisso, para te mostrar o caminho ideal, o melhor caminho, o caminho mais econômico para você construir a sua casa através dos recursos Minha Casa Minha Vida. Eu espero que você tenha de fato gostado desse conteúdo, eu espero que tenha sido de valor para você e eu espero também ter te ajudado, estar te ajudando nesse caminho, nesta nova etapa da sua vida e espero que tudo dê certo também. E caso você tenha gostado desse vídeo, não esquece de compartilhar, de curtir e de deixar um comentário caso você tenha alguma dúvida. Eu vou ficando por aqui, eu sou o Lucas Valadão e fui!